ele tem que meditar. Boa noite, tudo bem com vocês? Ah, sabia que meu fã-clube não ia me decepcionar? A Irine já entrou. Que bom. Ó, não precisa ficar o tempo todo não, viu? Pode entrar e fazer suas coisas. Mas que bom, né? Eu já estou chamando aqui o Dr. Eugênio para participar conosco dessa live. É só pedir aí para ele entrou e tá acenando. Ele tem que pedir para entrar. Você tem que pedir para entrar, né? Aí, ele ensinou já. Olá, boa Olá, noite, boa noite. tudo bem? Tudo bem? Doutor Eugênio, posso chamá-lo de você? Claro, deve chamar de Eugênio também. Ah, então tá bom. Por E favor. Evelyn, né? Também Sim, fica à senhora. vontade para me chamar de Evelyn, tá bom? Pois não. Em primeiro Primeiro lugar, é um prazer. eu gostaria de agradecê-lo, porque na outra quinta-feira, nós tivemos um problema, e foi um problema aqui, não aí, né? Então, esclarecendo que o problema foi aqui, aquele problema que acontece de vez em quando Eu o, estava aqui. é, entre o celular e a pessoa que está Vamos lá. manuseando, né? Então, doutor, só um minutinho que eu vou dar a boa noite às pessoas que estão entrando e já retorno com você, tá bom? Tá bom, claro. Boa noite para quem está chegando agora, para quem não me conhece ainda. Meu nome é Evelyn. Esse é um projeto que eu comecei a desenvolver vindo de um livro que eu publiquei em 2018. O livro é esse, Educação, Desafio de Muitas Faces. E a proposta é que a gente sempre esteja aqui discutindo sobre educação, trazendo conhecimento sobre educação. Eu sou pedagoga, psicopedagoga, mestre em educação e sou fonoaudióloga também. Eu falo que isso tudo não teria graça nenhuma, isso tudo não faria parte do meu currículo se a gente esquecesse a parte mais importante, que é o meu filho, Luiz Eduardo, tem 24 anos, né, doutora Eugênio? Um ano a mais do que Caio Augusto, e é ele, e como eu tenho certeza que Caio Augusto e Paulo Eduardo também, que nos dá força para trabalharmos, estudarmos, atendermos, porque, filho, nós estamos na Semana das Mães, eu quero já parabenizar todas as mães, mas nós temos aí esse desafio tão grande da educação. E nós estamos aqui às quintas-feiras, todas as quintas-feiras, às 20 horas, recebendo convidados ilustres, como o doutor Eugênio, recebendo outros, já recebemos a psicopedagoga Fernanda Mariano, falando da descoberta também do diagnóstico do filho dela, de TDAH, transtorno de atenção. Então, o nosso objetivo é esse, um bate-papo. Um bate-papo sobre educação, saúde, criação de filhos, orientação parental, sempre recebendo convidados que vão contribuir aqui com as nossas discussões. Mais uma vez, doutor Eugênio, seja bem-vindo, boa noite. Eu espero que o senhor que você tenha ficado, não tenha ficado muito triste com a quinta-feira passada e que hoje seja um dia bastante produtivo. Boa noite, professora Evelyn. Não tem como não dar autoridade devida a você, né? Prometo não lhe chamar de senhora. Isso dá um mesmo. título e acrescenta um pouco de idade, né? Então a gente não pode confessar publicamente as nossas idades. Claro que sim, a mera brincadeira. Já temos amizade de um longo tempo e de mim para você, a cada dia que passa, o meu respeito pela profissional que você se torna sempre, sempre, porque você sempre me diz que ainda não é uma profissional acabada,
está sempre em construção, e eu acho que quem trabalha com educação sempre tem essa visão voltada para sempre ter o complemento, nunca ter alcançado aquele estágio, não é? De estar pronto e acabado. E meu respeito pelo trabalho e pela profissional que você é ao longo de todos esses anos. E já que nós estamos no início do mês das mães, não custa sempre dizer e lembrar que o ato de parir não faz uma mãe. Uma mãe ela vai muito além do que o mero ato de parir. Não é? Eu costumo dizer que o ato de parir, embora seja o mais doloroso entre eles, de dor física, mas ele envolve outros acontecimentos na vida de uma mulher, acima de tudo, que deu à luz, que seja o acompanhamento integral do acompanhamento e do aprendizado dos filhos. Né? Eu acho que nós vamos falar disso um pouco mais adiante, para não dar a impressão que eu estou atravessando daquilo que você quer falar. Fique tranquilo, porque nós não temos uma organização, não. Então, é assim, vamos levar isso como se a gente estivesse sentado naquela mesa amarela, tomando uma cerveja e batendo papo, né? É mais ou menos para ser assim. É claro que online a gente tem algumas dificuldades de interação, mas eu acho que o grande mérito da internet é esse contato que a gente pode estabelecer com pessoas que não estão muito próximas. O convite para você partiu de uma lembrança de 2011 para cá, quando nos reencontramos e eu fiquei sabendo que você tinha os 2 filhos, né, o Caio Augusto e o Paulo Eduardo, e que o Caio Augusto tinha sido diagnosticado com autismo aos 6 anos. Naquela época, quando nós conversamos, autismo era uma coisa, para mim, muito nova, muito nova. E a gente precisava caminhar mais para chegarmos onde estamos hoje e para que eu pudesse ter ajudado mais ao Caio, né? Mas me lembro bem das suas dificuldades em relação à escola, né? Qual escola, como a escola recebia. Hoje a gente já tem muita mais facilidade em relação, por exemplo, à adaptação de materiais, né? Porque não deixa a criança ou adolescente ocioso em sala de aula, porque muitas vezes eu sei que o Caio nunca foi uma criança agressiva, não é um jovem agressivo, e a gente corre alguns riscos. O fato dele não ser agressivo também pode torná-lo esquecido na sala de aula. Né? E o que faz não ser esquecido? O fato de ter uma atividade adaptada para que ele pudesse fazer. Então, me lembro bem que acompanhei aí por volta, eu não lembro onde ele estava, 2011 ele tinha quantos anos? Ele tinha 11. 11. Ele é de julho de 2000, então em 2011 ele tinha 11 anos. Modelo novo. O Luiz Eduardo é ano novo e um modelo antigo, porque ele é de 1999, né? Não deu para esperar 2000. Ele caiu de julho de 2000. Então começa contando para a gente, que eu me lembro bem que naquela época você me falou que o diagnóstico tinha sido feito por uma neurologista infantil aqui em Goiânia, né? Mas eu queria que você me dissesse assim, ó, como é que foi receber o diagnóstico? Que hora, quando foi que você olhou para ele e disse, opa, aqui tem alguma coisa e eu vou precisar buscar ajuda? Primeiro vamos colocar que eu sou pai velho, né? Fugir da realidade da grande parte da população em geral, e que tem filho na casa dos 20, quanto mais na casa dos 30. Eu fui ser pai do Caio Augusto, ter o privilégio de tê-lo como filho aos 41 anos de idade. E para mim era tudo muito novo, tudo muito, muito extraordinário. Acompanhei todo o tempo da gestação, e sempre fui um sujeito muito presente. Eu gostava e gosto muito de ser pai. E não vejo nisso e nunca vi nisso uma obrigação
acima dos esforços necessários que um pai tem que ter no cuidado e amparo dos filhos. E desde os primeiros anos de escola, a gente percebia que o Caio Augusto tinha algumas coisas que o diferenciavam dos demais. Ele tinha uma inteligência muito refinada para alguns aspectos, e a inteligência fina não era mais aprumada, não era uma criança que corria, não era uma criança que tinha aquela energia que toda criança tem, e tinha uma facilidade muito grande para memorizar coisas, objetos e falas longas, inclusive. Inclusive, eu tenho vídeos que eu fiz na época dele memorizando diálogos da televisão. E eu lecionava, eu saía de casa de manhã, lecionava até à noite, e quando eu chegava em casa à noite, aí eu encontrava-o sempre acordado, sempre pilhado, e vi alguns comportamentos diferenciados demais, a insistência que ele tinha em ver alguns determinados trechos de desenhos animados, cuja sonoridade influenciava. A gente percebia que tinha alguma sonoridade diferente, ao ponto de o controle remoto, dos botões de ir e voltar, já estavam danificados, tanto que ele viria com repetição aquela mesma cena. E eu sou do século passado, né? Então eu tive meus pais, e meu pai também já disse, essa coisa de menino sistemático, nós somos uma família de gente sistemática, então a gente ficava naquela situação, até que certa vez nós fomos a uma festa da escola, ele estava nos primeiros dias, pelos meses de escola, e pudemos observar que ele sempre era mantido, afastado do grupo que se apresentava, ele sempre ficava por último e ele não apresentava muita coordenação aos demais. Fomos chamados na escola, a escola disse que ele tinha dificuldade de socialização, etc, 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 que ele não se socializava, não se sentava junto e mesmo assim, tínhamos do conceito de ser uma das escolas mais gabaritadas, uma das escolas que atendiam o público da cidade de Anápolis com qualidade, e mantivemos na escola durante 2 anos. Quando, ao final do 2º ano, a gente não viu muita evolução dele na escola e pudemos perceber que a escola não o trazia para o congresso com as demais crianças, né? Para que ela não juntasse com as crianças, que ela brincasse, ela sempre era, de certa forma, meio que deixada ao lado. Eu me aborreci profundamente com isso e procurei uma escola tradicional. Falei, eu vou levá-lo para uma escola tradicional e essa escola de me dar um referencial do que é que está acontecendo. E levei para essa escola e logo no 2º dia, uma pessoa de quem eu prezo muito, tenho um carinho enorme até hoje, a coordenadora me chamou e disse, olha, o Caio Augusto precisa ir a uma psicóloga, uma neuropediatra, porque ele não se socializa, a professora está dando aula, de repente ela olha, ele está em pé na janela, olhando para o tempo, para o nada, e no mesmo dia, quando nós fomos buscá-lo na escola, cadê o Caio Augusto? Ele tinha saído caminhando por dentro. Era um colégio tradicionalíssimo, em Anápolis, aqui não custa nada dizer, o Colégio São Francisco de Assis, aqui eu tenho uma gratidão muito grande. Espero que esteja o ensino da qual o Caio Augusto participou, ensino fundamental, é isso? Todo mundo. Educação infantil, ensino fundamental. Bem no início, na alfabetização. Professora Rosa se chamava. E com muito carinho e com muita dificuldade, nós procuramos desse colégio, achamos ele brincando sentado, sozinho, brincando com gravetos na grama e como se nada tivesse acontecendo. Aquilo foi um sinalzinho de alerta, né? Aí eu procurei, a partir daí, nós procuramos uma neuropediatra, uma pessoa que pudesse auxiliá-lo e nos ajudar também a identificar o que era toda aquela sintomatologia, toda aquela gama de
elementos que oscilavam de uma inteligência refinada, inteligência muito apurada, para momentos de total abstração, como esse que o Caio Augusto estava apresentando naquele momento. Daí fomos indicando... Porque aqui vai entrar um pouquinho da especialista, né? Uhum. O Caio falou na idade certa, Falou. tipo, Isso... com 2 anos ele falou, ele não interrompeu o desenvolvimento. Não. O desenvolvimento sempre foi um desenvolvimento esperado. Ele teve uma certa dificuldade nesse para engatear, que ele engateava com a perna puxada, mas depois já começou... Enfim, fala foi absolutamente normal e a gente... E é isso que nos surpreendia, não é? Daí, nós fomos encontrar uma doutora em Goiânia, uma neuropediatra, que à época era referência no estado, e com uma série de exames que ela fez, já no mesmo dia da consulta, já voltou com um relatório, um pedido de exames, e síndrome de Asperger, né? Ou em baixo autismo, com um ponto de interrogação. Então, a partir daí, começou aquele drama, né, como eu nunca tinha ouvido falar de algo distante, o mais próximo que tinha chegado até mim era o filme do Rain Man, com Dustin Hoffman, e é um livro em que um músico, um iluminador do Pink Floyd, tinha escrito contando a própria história, um livro muito conhecido chamado Feche Bem os Olhos, e ele narra trajetórias, dificuldades que ele teve. Então, era o contato que eu tinha com o autismo, era esse, algo absolutamente muito distante, né? Muito distante, de repente eu me vejo convivendo com o autismo. E eu não me quedei vencido, eu procurei, fui de cara na APAE, e aqui de Anápolis, porque eu sou meio assim, quando tem que tratar alguma coisa, eu já vou logo de impacto, né? Eu não fico com doses homeopáticas, não, eu vou para ver o que é que solucionava. Aí pediram uma série de exames que se realizavam no Canadá, o mais próximo que a gente naquela época era o exame do X frágil e outros tais que faziam no Canadá. Foi coletado esse material aqui em Anápolis, mandado para o Canadá, para fazer toda essa análise, quando a análise era mais simples do que se imaginava. Então, a mãe e a avó materna já vieram com esse diagnóstico de Goiânia, mas precisavam de uma complementação. Eu não sei se foi algo adrede armado, uma coisa assim, mas que coincidiu que eu o levasse na clínica. Eu já estava, a minha preocupação é como é que seria a vida a partir dali. E eu sou muito seco no enfrentamento de certos comportamentos. Eu cheguei a ela e perguntei, doutora, isso tem cura? Ela me disse, não. Falei, tem condições de viver com qualidade de vida? Tem. O que eu preciso? Falou que o senhor precisa encontrar alguém que faça o acompanhamento dele. Falei, ótimo. O que mais que eu preciso? Ela falou, de imediato, se o senhor quiser, o senhor pode trazê-lo, que nós vamos estar montando um grupo de acompanhamento. Parece que ela, se a memória não me trai, ela era professora de um núcleo de psicologia na Católica, na antiga Católica, hoje na PUC de Goiânia, né? E eu não sei se ela dava aula na medicina, mas eu sei que no núcleo de psicologia ela dava aula. Pois bem, e eu falei, olha... acho que na medicina não, porque a medicina é mais recente, mais né? recente, O curso de medicina na Católica é mais recente, a não ser que ela fosse professora da Federal. Eu estou falando de algo de 2005, 2006. Algo nesses anos que eu estou comentando contigo. Daí, eu procurei aqui em Anápolis uma pessoa que tivesse uma especialização. Olha a minha ingenuidade. Lá em 2006, imaginando que quase ninguém entendia do assunto, e você acompanhar o seu público acompanhar. Eu tinha um amigo que a Covid, infelizmente, o levou, e ele era um psicólogo muito renomado aqui na cidade, que está no estado, e ele falou para mim, olha, eu rasgo meu diploma se o seu menino for autista. E eu levei um dia o diagnóstico para ele, para ver se estava certo, se precisava e tudo. Ele falou, realmente eu não vou rasgar meu diploma, mas eu vou estudar esse troço a fundo,
e realmente transformou-se depois em um maior especialista em universidade, estudo burocrático de Universidade do Brasil, com mestrado e doutorado feito em Cuba, e uns entendedores de autismo mais na fase do adulto. Então, a expectativa que eu tinha, que o Caio Augusto continuasse com ele, mas infelizmente Deus não quis assim e levou fora do combinado. Dr. Nelson de Abreu Júnior. E daí eu procurei uma garota aqui, uma psicóloga aqui em Anápolis, tive uma referência de um amigo que tem um filho com um estado mais grave que o Caio Augusto, mas me indicou, e eu fui, confiando nessa psicóloga, e Deus iluminou, e que trouxe para mim a doutora Cristiane Santana, e ela pegou o Caio Augusto como, sabe, e levou o Caio Augusto. O Caio Augusto era um menino que não conseguia atravessar a rua, era um menino que não conseguia cruzar uma rua sozinho, não conseguia correr, falava frases emboladas, só a gente que convivia com ele diariamente conseguimos traduzir o que é que ele falava, e nós, ao invés, e ela nos ensinou que ao invés de trazermos Caio Augusto para o nosso mundo, nós tínhamos que tentar entrar no mundo do Caio Augusto para poder entendê-lo e, a partir daí, tentar trazê-lo na nossa realidade. Então, a partir daí, eu tive e tenho a seguinte preocupação, de que o Caio Augusto foi feito para ser feliz. E procuro dar a ele essa felicidade. Porque o ensino formal vai ser meio complicado, né? Porque eu tive experimentações muito ruins aqui em Anápolis. Muito ruins. Terríveis, terríveis. Quando ele saiu desse chamado, me perdoe eu chamar, você me corrige aí, porque eu não sou muito entendido nessas divisões. Eu sou do tempo do primário, secundário, científico e estamos conversando, né? Eu sou dessa época. Então, ele terminou o ensino fundamental, em primeiro e segundo etapas, né? Fez o ensino médio, mas no ensino médio em diante, na escola que eu estava, que eu deixei, ele ficou um bibelô da escola. É aquilo que você colocou. E colocou com proficiência. Ele não era nunca foi um menino agressivo. Nunca. Nunca foi. E eu costumo deixar claro isso. Evelyn, se eu estiver falando demais, você bota uma pausa aí. Hoje, é engraçado que na quinta-feira passada, eu tinha acabado de sair de uma palestra e vim para a live. Cheguei aqui e falei para minha colega, graças a Deus, hoje, nós temos convidado e ele vai falar mais do que eu. Aí pronto, deu errado. Então, o meu objetivo é mais escutar do que falar. É a sua experiência mesmo. Eu só queria que você voltasse um pouquinho. Eu já perguntei em relação à fala e à coordenação motora, né, o andar, mas e a seletividade alimentar? Como era a alimentação? Ele foi amamentado, ele tomou uma madeira? Como é que foi isso? Ele foi amamentado, normal, ele não foi alimentado com leite materno, em decorrência de uma mamoplastia que a mãe tinha feito há alguns anos, e teve problema nas glândulas, ela teve alimentação com o que se vende no mercado, né? Às vezes um leite com determinada idade. Agora é chique, viu? A gente chamava de leite, agora a gente chama de fórmula. Então, ele passou a fazer uso de fórmula. Tá. Então, tá vendo a coisa? Eu sou do tempo da fralda de pano ainda, né? É porque então, você ainda não teve neto. Eu já tenho sobrinha neta, eu já estou na sua frente. Então, agora eu já estou acompanhando a sobrinha neta e os meninos aqui no consultório também, né? Mas se eu for avô, por exemplo, certamente eu vou ter esse mesmo cuidado exagerado que eu tenho até também com o Paulo Eduardo, que tem 1,92 m, vai fazer 17 anos agora no mês que vem, e eu ainda tenho cuidado de tratá-lo como se fosse um garoto de 8 anos de idade, ele fica me aborrecendo todas as vezes que eu faço um carinho para ele se aborrece com isso. Mas cada um é o jeito, né? E depois eu quero colocar uma coisa, antes de responder. Em primeiro lugar, o autismo não tem nada de romântico. Eu sou contra essa visão de que muitos tratarem o autismo como uma forma romântica.
Hollywood se encarregou de fazer isso com o Rain Man, com o Dustin Hoffman, fez um papel extraordinário, mereceu os prêmios das categorias que ele disputou inquestionavelmente. O pano de fundo é que está errado, né? O autismo não tem nada de colorido, o autismo não tem nada de romântico, o autismo não tem nada de bom doutor, como a Rede Globo transfere aquele papel colorido, muito menos para filho de apresentador que tem condições de ter a melhor equipe de profissionais ao alcance do filho. Isso é uma visão romantizada que a grande mídia quer se dar a algo seríssimo. Eu tenho amigos que têm filhos com 8, com 9, com 10 anos, que os filhos ainda não falam. Eu tenho amigos com filhos de 6 anos, 7, que ainda usam fraldas. Eu tenho amigos que têm filhos com autista que não enxergam. Então, eu convivo com todo tipo, converso com várias pessoas, as pessoas me procuram para nós fazermos uma troca de experiências, e a minha colocação é sempre a mesma. Se você pegar uma gota de tinta vermelha, colocar no fundo de um papel branco, tinta bem vermelha, e esfregar o dedo, aquele vermelho, ele vai raleando até ficar clarinho no final. É isso que eu comparo o espectro do autismo. Tem aquele autismo bem leve, que é o caso de meninos que passam em faculdades de medicina, que são engenheiros, são advogados, são, enfim, áreas do mais refinado conhecimento, e aqueles outros que não conseguem nem andar, não conseguem enxergar, não conseguem ter coordenação de fala. Eu tenho amigos, por exemplo, que passam a noite inteira com filhos debaixo do chuveiro. É assim que o filho consegue se acomodar ou se acalmar durante o período noturno, sem contar aqueles que são agressivos. Então, é bom que deixar claro que que se alguém tiver um sinal desde o início, a luz já acender, por gentileza, procurem um especialista nesse tratamento o mais rápido possível, porque não tem nada de romântico. Não há nada de romântico. A gente aprende é muito difícil, né? Ter um filho já é um desafio. Né? Criar um filho, acompanhar um filho, esse, inclusive, o objetivo de estarmos aqui, é dizer que é realmente um desafio, que a gente não se prepara para ele, não. Mas é nossa obrigação nos prepararmos a partir deles, porque é a nossa responsabilidade, né? Seja de que forma que eles venham, sejam esperados ou sejam de forma mais uma forma de surpresa, qualquer forma, Deus é tão sábio, né? Ele é tão poderoso que Ele deu 9 meses para nós acostumarmos com a situação, né? Então, ninguém pode falar que foi pego realmente de surpresa, porque depois da notícia, você tem 9 meses para se adaptar. Mas a gente sabe que, ao chegar em casa com aquele pacotinho, a gente muitas vezes não sabe realmente o que fazer. E daí para frente, é aquela fala, tem muito meme aí na internet dizendo, né? Criar filho é igual jogar videogame. Quando você pensa que você está ganhando, você passa de fase e a dificuldade começa novamente, né? É só uma mudança. Mas é sempre um desafio. Eu tenho um filho de 23 anos, eu costumo dizer isso, que ele não chegou na adolescência ainda. Então, para mostrar até porque, doutor, até porque a gente sabe que os homens só amadurecem depois dos 54 anos. Então, você pensa, né? Você mora numa casa atípica. Isso é uma visão preconceituosa, hein? Machista, inclusive. Inclusive, a gente também quer falar sobre isso, né? Porque é uma casa atípica. Não porque tem o Caio Augusto, mas porque é uma casa de 3 homens. 3 homens. É uma casa formada por 3 homens e que aqui tem algumas regras de conduta
que são objetivas, são obedecidas ao extremo limite. Em primeiro lugar, não se grita. Primeiro ponto que é observado, aqui dentro não se grita, aqui dentro não se está na cozinha e fala com alguém que está na sala, não é? Aqui vamos vamos até onde o outro está para conversar e para que se faça entender, até mesmo pelo problema que a comunicação dá, não é? Hoje eu tive a experiência, por exemplo, com ele, que eu brinquei com ele, cheguei e falei, olha, amanhã nem que chova canivete aberto, mas eu vou ao mercado com você. E ele olhou para mim quando eu falei chover canivete aberto. Então, aquilo que passa na cabeça dele é que realmente amanhã vai chover canivete aberto. Então, para que essa comunhão, essa combinação ela dê certo, precisa que essa comunicação ela seja bem feita. Então, aqui a gente conversa sempre perto, um com o olho, acima de um olho com o outro, e acima de tudo o que vale aqui é a amizade que impera. Aqui não há senhor, não há aqui senhora, aqui somos três amigos que respeitam muito um ao outro. Embora gere ciúmes, tá? Embora essa amizade às vezes gere ciúme com um com o outro, outro com um, de vez em quando rola um ciúminho ali, mas a gente está levando bem e estamos conseguindo vencer essa tipicidade dessa família formada por três homens. E a gente vive essa comunhão. E essa comunhão é indispensável para todos, porque senão só eu vou sair enriquecido dessa convivência. Não é? É só eu que vou me engrandecer com essa convivência, que viver com ele é um contínuo ensinamento. É um contínuo ensinamento. Ensina, acima de tudo, a pequenez do mundo, ensina a brevidade da vida, ensina valores que a gente não está acostumado a conviver com eles, e você aprende, num pequeno detalhe, entender o valor das coisas. Você aprende a entender que uma coisa pequena, para muita gente, para mim, passa a ter um valor muito grande, não é? Quando muitos têm o abraço contínuo do filho, tem um beijo contínuo do filho, é quando eu ganho um abraço espontâneo, quando eu ganho um beijo que é absolutamente espontâneo, eu ganho um mês, eu ganho uma semana, eu ganho talvez um ano, porque esperar esse contato físico entre um TEA e a gente é algo muito importante e é maravilhoso, porque você percebe que o que você tentou fazer deu certo, né? Os autistas, via de regra, não têm o contato físico, evitam o contato físico, e eu sempre, desde o começo que eu fiquei sabendo, tudo que era complicado eu procurei fazer. Ele era um garoto, ele teve uma inflamação grave de amígdalas, teve que retirá-las, e até então ele era um garoto que tomava refrigerante, tomava suco, eu adorava suco de melancia, e depois desse procedimento de garganta e alguns tratamentos com alguns médicos que não deram certo, tirou as amígdalas e daí ele nunca mais se aborreceu com nada, nunca mais gripou, enfim. Mas o paladar dele refinou. Ele é um garoto, por exemplo, que dá um banho em saúde em todos nós. 23 anos, não tem nenhuma cárie. Né? Vou ao dentista, e o dentista fala que se ele tivesse mais 2 ou 3 clientes como o Caio Augusto, ele ia mudar de profissão, porque não tem nada que ser feito com ele. Compensação, por outro lado, ele não ingere açúcar. Ele refinou a dieta dele, não comer açúcar. A carne que ele optou para ele, sempre carne de frango ou peixe. E quando se trata de carne vermelha, ele prefere carnes magras, não é? Então, raramente ele come uma carne vermelha. Isso não sou eu quem insistiu. E recorrente que tem que ter
na dieta em todos os almoços e no jantar. Junk food está liberado, porque ele gosta muito de uma pizza de mussarela, ele não come outra coisa, um outro tipo de pizza que não seja a mussarela e daquela mesma pizzaria. Se pedir de outra, ele vai olhar com um certo olhar de desconfiança e dizer, olha, essa pizza, vai colocar algum defeito na pizza, que a pizza, ou a pizza está fria, ou a pizza não veio a contento, o queijo não está derretido como tal. Então a gente tem que sempre preparar antes, contar uma história, como é que foi feita, para ver se convence ele mudar de pizzaria. Sempre que nós vamos aos shoppings, ele já sabe quais são os restaurantes que ele quer e quais são os pratos que ele escolhe naqueles restaurantes. Então, aqui, aí, em Goiânia, ele tem os lugares específicos dele que nós temos que ir até lá. Por exemplo, o Outback é uma carne que todo mundo conhece, o Outback, por ser de carnes. Tipicamente de carnes, é um grill, carne grelhada. Não, ele vai para o Outback comer uma massa que tem no Outback. Não adianta pedir outra coisa, é uma massa com molho Alfredo que tem. Esse é o paladar dele. Então, todo dia tem que ter na refeição arroz, feijão e macarrão. Todos os dias. E acompanhado de uma carne branca, uma carne que ele diz saudável. Não é? Carne vermelha para ele. De vez em quando ele quer que tem que ser um patinho, porque ele viu matérias de que patinho, a carne vermelha é mais saudável, porque tem menos gordura. Então, é assim que é levado a vida. Ele faz 2 refeições por dia, é o que para ele está satisfeito. De manhã não adianta insistir com nada. Não adianta insistir com absolutamente nada. A mãe vai estar vendo de lá de lá, mas esse maluco vai deixar o menino só almoçar. Não é isso. É que ele não come nada. Eu acho que você deixa. Vamos falar a verdade, Claro, que eu acho que você deixa. Claro, a opção que eu fiz, eu falei, eu vou entrar em discussão com ele, eu quero que ele seja feliz. Não é? Acima de tudo, eu quero que dentro do universo dele, dentro do mundo, ele seja muito feliz. E agora, qual tem sido a rotina dele? Para não dizer que ele não tem um açúcarzinho, à noite, depois das 11, ele gosta muito de uma bolacha, eu não vou fazer. Nós não vamos fazer propaganda para essa companhia de bolachas, não é? Se a biscoito da bolacha não é uma bolacha recheada. Ele come quando a gente tiver milhões de seguidores, aí a gente vai ser patrocinado por essa bolacha, aí a gente vai falar da bolacha. Combinado? Não, mas quando eu vou no mercado, eles me cobram a bolacha, então eu não vou fazer a bolacha, não vou Exatamente. Espera a gente ser patrocinado pela bolacha. Uma bolacha recheada, aquela bolachinha que tem recheio, né? Recheio branco, chocolate ele gosta. E volta e meia ele come um chocolate areado, aquele chocolate, enfim. Um tablete sim, e estamos conversados para durante um mês, ou um pouco mais, a ingestão de doces. Então essa é a dieta dele e não tem nenhuma restrição quanto a isso. Ele é apaixonado mesmo por feijão. Já tive problemas de levá-lo em alguns lugares e ele fala, poxa, mas não tem feijão? Eu falo, não. Eu já tive problemas em casa de amigos e chegávamos para comer e, pai, não tem feijão? Eu falei, cara, não tem, cara. Nos chamaram para comer churrasco. E você quer que o cara faz feijão? Não é assim, nem toda casa tem feijão. Aí ele se acostuma com a ideia de que nem toda casa tem feijão e quando a gente vai à casa de uns amigos, eles já sabem, pai, se não tiver feijão é porque lá eles não gostam de feijão, não é? Então, acostuma aí. De vez em quando ele não pede feijão. Eu te fiz uma pergunta, mas eu queria voltar um pouco antes. Assim, eu fiz como ele está, o que ele tem feito atualmente. Mas antes, eu queria te perguntar se ele tem alguma hipersensibilidade sensorial em relação a som, em relação... Porque hoje a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Com a questão, por exemplo, de foguete,
esses barulhos, né? E eles, alguns têm uma sensibilidade maior, outros menor. Eu tive uma pacientezinha assim que ela foi à praia. Era a primeira vez que ela ia à praia, devia ter por volta de 5, 6 anos, e a cabeça sujou de areia. E ela não chegou, lavou a cabeça, tirou a areia, mas ela continuou sentindo Com a essa sensação da areia. sensação, né, na cabeça. E isso é uma coisa que incomoda bastante, porque eles ficam extremamente incomodados. O dele é barulho. Ele não suporta barulho muito alto. Ele tem uma acuidade auditiva tamanho que, se eu estiver no meu quarto, ele sabe o que eu estou assistindo na televisão, eventualmente lá no meu quarto. Né? Se eu dou uma tossida ou se eu espirro, ele vai até o quarto saber o que aconteceu, porque ele escuta coisas que, para mim, são imperceptíveis. Essa acuidade visual dele levou a ler e entender fluentemente o inglês, o espanhol e o alemão. Ele entende, ele consegue já elocubrar frases, montar frases, quando necessário, desses idiomas. Ainda não pegou a fluidez, porque ele mesmo não... Como é que ele captou isso? Tudo tem uma explicação. Ele tem uma série de desenhos animados que ele segue ao longo da vida. Né? Desde os primeiros desenhos que ele viu até hoje, ele vê esses desenhos. Como ele tem uma necessidade de repetição daqueles desenhos, ele procura aqueles desenhos na internet com idiomas diferentes. Então, ele já tem o idioma, o português, que ele ouviu aquele desenho em português, já guardado todos os diálogos, e ele consegue achar sites que até eu fico maravilhado. Esses dias ele encontrou um site para mim que todos os diálogos de grandes filmes que eu assisti têm esses diálogos desse site, então eu estou maravilhado. E ele descobriu isso, eu não sei como, e ele descobriu que nesse site tem os diálogos de todos os desenhos que ele viu no cinema e pela televisão. E ele acompanha aquilo no idioma, hoje é espanhol, amanhã é alemão, o outro é francês, e holandês, porque ele é apaixonado em Fórmula 1, e o piloto que ele se identifica, inclusive fisicamente, é esse que é o atual campeão mundial de Fórmula 1, o holandês Jos Verstappen, e ele tem realmente tem uma certa semelhança física, ele lembra um pouco o Jos Verstappen, claro que não tem os olhos claros, e ele gosta muito desse piloto. Daqui um pouco eu quero falar, para mim, o maior momento de emoção que eu convivi com ele, com o Caio Augusto. Então, ele tem essa acuidade auditiva muito grande, muito grande. E sem contar a memória, que é um HD que não tem limite. Ele ouve uma coisa uma vez só, é difícil até, às vezes, conversar com ele, porque você diz uma vez uma coisa só, mas você falou isso ontem para mim, ou naquela conversa que nós tivemos em 2010, você falou isso para mim. Aí, às vezes, eu falo, falei? Falou. E aí eu fico todo, então tá, então eu falei, então eu tenho que cumprir. Então, essa memória fabulosa que tem levado a esta sonoridade. Digita numa rapidez extraordinária, digita numa rapidez extraordinária, nunca fez nenhum curso de digitação. Na nossa os meninos hoje nascem digitais, né? O irmão só também... Só no seu tempo que você fez datilografia. Eu, por exemplo, sou bem mais nova, eu não fiz curso de datilografia. Eu tenho dificuldades até hoje, ainda vou com 2, 3, assim, improvisando para ir rápido. E ele, sem olhar, sem nada, as mãos ficam cobertas com o teclado de gaveta, e ele fica com a habilidade impressionante que tem na capacidade de digitar, e seja em qualquer idioma que seja. E o interessante é que ele grafa também com a mesma precisão do idioma português. Ele tem uma riqueza de vocabulário muito grande,
e essa riqueza de vocabulário é formada pela sonoridade das palavras, não fala nada errado, não, a concordância verbo nominal dele é algo absoluto, tem uma letra maravilhosa, mas se escreve com a mesma lentidão que ainda tinha nos tempos de escola. Não é? Se bem que hoje praticamente ninguém mais escreve à mão, só para deixar um bilhetinho e olhe lá. Não é? Mas isso não está justificando, não é isso. Ele é essa figurinha aí que vai todo dia me surpreendendo, E uma essa figura extremamente questão carinhosa. de ter um mundo próprio, né? Como é que é encarar, assim, não poder entrar nesse mundo, né? Os pais ficam muito preocupados, inclusive a gente sabe que até muito pouco tempo atrás, o diagnóstico de autismo era ainda difícil e muitas vezes aquele indivíduo não era considerado autista, mas era considerado esquizofrênico, né? A Isso, esquizofrenia isso. era as pessoas davam como a doença mental esquizofrenia e não autismo. Então, hoje, quando a gente fala assim, nossa, aumentou muito o número de diagnósticos, não só aumentou, essa é uma realidade, mas também porque foi dado o nome certo para esse transtorno, né? Não é uma doença, é um transtorno, foi dado o nome correto. Porque você pensa, confundir um autista com esquizofrênico, né? O fim do mundo. Então, É o fim do mundo, porque é isso que eu disse a você agora há pouco, essa coloração que o autismo tem, não é? Nós podemos ter episódios que o autista tem, porque comumente, vou dizer o que eu percebo, é que o TEA sempre é associado a alguma outra comorbidade, alguma comorbidade associada ao TEA. Por isso é que nunca um pai que ainda não tem um diagnóstico firmado, ele pode se firmar num diagnóstico de um outro pai que tem um filho autista. Vamos com muita calma nisso, porque são figurinhas ímpares. ímpares. Cada um tem o seu uniforme. Então, não fique, inclusive fica meio desagradável depois, fica meio chato, quando as pessoas falam, meu filho tem autismo, e o seu, como é que é? Não, o meu tem uma característica própria, o seu tem característica própria. Nós não vamos encontrar, não vamos formar nunca um grupo de autistas que tenha a mesma característica para tentar reivindicar algo em função deles. Não. Não. Porque cada um é cada um. Por exemplo, o filho do Marcos Mignon, que é o mais autista mais badalado no Brasil, romântico, atribuíram-se um número de uma lei que batizaram pelo nome do menino, como se aquele menino é que fosse o responsável pela luta do autista no Brasil. Isso é uma coisa que eu não aceito nunca, porque a luta do autismo nunca foi feita por Marcos Mignon, nunca. Até onde eu sei, de início, ele teve dificuldades em aceitar aquele diagnóstico, só depois de ter percorrido meio mundo é que ele viu, tinha aquele diagnóstico, ele tinha que aceitar, e ele foi para frente das câmeras aceitar. Não é? Então, vamos com calma em determinadas posições. O autista ele é único, cada autista é único. Portanto, ele tem que ter um tratamento individualizado. Ele se isola naquele mundo. Isola né? naquele mundo. E ele Então, conversa, você vê muitas vezes ele com esse comportamento repetitivo, batendo as mãos, batendo os pés, isolado. O que você tem que fazer? Né? Você tem que entrar no mundo, tentar entrar no mundo dele, para fazer com essa agitação, esse maneirismo. O que é esse maneirismo? Precisava entender, eu precisava entender. O que é? É que a velocidade de raciocínio é tamanho, a velocidade de pensamento passando na cabeça é tamanho, mas é tamanho. Imagine você, nós estamos conversando aqui agora, e você está ao mesmo tempo conversando comigo aqui, com 20 pensamentos distintos na sua cabeça. Você está pensando no seu automóvel, no trânsito, voltar para casa, o que você vai jantar hoje, o que você vai jantar amanhã, o que você almoçou hoje, quais são as atividades de amanhã, quais são as suas atividades depois de amanhã, preocupação com família, tudo ao mesmo tempo. Fica inexequível para quem é dito convencional, neurotípico como nós, né?
A expressão que eu tive que aprender também, essa que eu falava normal, aí disseram, não tem ninguém normal. Então, o que eu vou chamar o tem de quem? Então, neurotípico. Então, tá bom. Então, eu não sou neurotípico, eu também acho que eu tenho um pezinho em muitas coisas das quais eu me identifico. E depois de muitos anos que eu fui me achar e estou me conhecendo e aprendendo. Você sabe que, geralmente, e é isso que é legal na sua história, geralmente são as mães que trazem os filhos para a terapia, né? Cabe a elas trazer e tal. Mas antes de fechar o relatório, seja qualquer dificuldade, eu peço para conhecer o pai. Porque muitas vezes, quando o pai entra e fala, nossa, então, né? Acho que vamos fazer uma terapia de grupo. Porque muitas vezes, e o contrário também acontece, quando eu só conheço o pai e às vezes depois eu conheço a mãe, né? Mas geralmente é isso que acontece quando a gente conhece o pai, né? Que vem menos ao consultório, com quem a gente tem menos contato, então a gente acaba percebendo na criança as mesmas coisas que a gente percebe no pai. Muita semelhança, e eu já vivi situações em que o pai não aceita o diagnóstico. Isso é complicado. Não volta lá porque eu não sou isso. Ah, mas doutor, o senhor tem que entender que isso é um processo, nós estamos num processo de identificação para tentar achar as causas, e a causa mais próxima que nós temos, antes, era o uso de mercúrio durante a gestação. Isso. O uso de mercúrio era uma hipótese que havia. Depois que o médico nos Estados Unidos, que estava cuidava, que era a maior autoridade do estudo de autismo mundial, foi assassinado por um crime passional, por parte da mulher, morreu muito o estudo do autismo, que já estava muito encaminhado. A partir de hoje estão se retomando esses estudos para chegar. Mas a causa mais provável que hoje se tem são elementos genéticos, que são influenciados pelo meio. Enfim, se é genético, trazido por quem? Por pai. Por isso que o autismo, todo mundo sabe que o anjo azul é em razão de ser uma doença majoritariamente pelos homens. As mulheres autistas são, como regra, as mulheres são maravilhosas. São Pensei que você ia ser machista. Falar, elas já são autistas mesmo. Elas já parecem autistas, elas já são totalmente autistas. Não tem pelo seguinte, porque durante todo esse período de convivência, o meu suporte sempre foi dado por mulheres, os meus anjos da guarda. E vamos deixar claro aqui, você foi um deles também, desses anjos da guarda, que vieram realmente abrir as asas, me dar uma proteção. Dos momentos que eu achava que tudo estava perdido, iniciava-se um momento de perda, pelo contrário. E você foi das primeiras a colocar. Da agora para frente é um momento de descoberta. E realmente é um momento de descoberta e sempre é uma descoberta. O que um pai do autista tem que entender? Primeiro, identificar o seu filho e não esperar a genialidade dessas transformações que são passadas. Né? Porque nós estamos fazendo aqui uma conversa de pessoas mais ou menos remediadas, que temos acesso a um plano de saúde, nós temos acesso a uma escola particular, nós temos acesso a uma profissional de gabarito, né, questionável, o seu. Então, quem tem acesso a profissionais assim pode sentir-se altamente privilegiado. Diferentemente da grande maioria das pessoas que tem um filho desse em casa e que ainda levam a um posto de saúde, e nesse posto de saúde não tem o atendimento adequado para essa criança. Ou muitas vezes tem que brigar judicialmente para que o plano de saúde acolha o tratamento severo, né? O tratamento sério que aquela criança tem que ter em decorrência do autismo. Toda semana, não há nenhuma semana que de uma das câmaras cíveis dos tribunais de justiça do Estado de Goiás não esteja dando uma liminar favorável a uma mãe que é empregada do Estado para ter a redução de carga horária para atender ao filho autista, ou desfavorável a um plano de saúde que tem que cobrir o plano de quem tem um filho independente autista. Isso é realmente confuso. E, para inteirar agora, o governador Ronaldo Caiado tirou da escola pública a presença do tutor e a presença do acompanhante. Isso é um absurdo, isso é um retrocesso sem fim na educação
desses jovens que buscam nada mais, nada menos do que a inclusão. Já que eu estou falando com advogado, né, tem uma questão séria em relação à lei. Né? Mesmo que a lei já tenha avançado, principalmente em relação aos autistas, mas a lei, o bom advogado é aquele que acha brechas na lei. Né? Me perdoe se é isso, mas é o que a gente... Acabou de entrar a minha advogada preferida, minha irmã Eleusa, então nós estamos falando aqui do direito, e aí a questão da brecha, né, da lei. A lei diz que a criança tem direito a um acompanhante, a um apoio, ela chama de apoio, mas ela não especifica qual apoio. Então, nós tínhamos uma realidade anterior ao... Não sei se cito, né? A gente fica assim de citar, mas anterior ao prefeito Iris Rezende, que as crianças tinham apoio nas escolas municipais de professores, né, pedagogos. Ele entrando, ele fez o retorno desses professores todos para a sala de aula e abriu concurso para agentes educativos, que precisavam ter apenas o ensino médio. Então, deixou de ser um apoio pedagógico, por quê? Porque se eu levo meu filho para a escola, o meu objetivo é pedagógico, não é o cuidado. Né? O cuidado, ele vem junto com o pedagógico, mas eles se preocuparam em atender a esse cuidado, segurar a criança para ela não bater nos colegas, levar no banheiro, o que é pedagógico, que é o da escola, né? Isso é uma discussão que já houve aqui no município, nós temos aqui um vereador que se elegeu com essa bancada, com esse propósito de defender o grupo dos pais autistas, acabou se perdendo, como via de regra costuma acontecer, no meio da política e tornou-se absolutamente inoperante naquilo qual ele pretendeu fazer. E os pais, geralmente a gente procura se ajudar um ao outro, e aqueles que não têm condições, eu já ingressei com muitos mandados de segurança contra a prefeitura, que a justiça manda dar o acompanhamento ao tutor e acabam sempre tendo esse auxiliar de ensino médio, e aquela outra questão a gente sabe que acontece nos tribunais, para não cumprir as determinações que a própria lei estabelece. Nos ensinos superiores... Por falar nisso, eu acho que a gente não pode deixar de falar. Eu estou assim, meio incomodado, porque nós dois falamos muito, mas porque eu sei da sua posição em relação a remédio. Certo. Né? E falando em direito, a gente está vindo com cannabis, né? Que é uma realidade para alguns, mas que está vindo, está chegando, né? E aí, eu queria saber, né? Eu lembro de você me falar, isso já faz um tempinho, então se você... que a médica de Goiânia você saiu de lá com remédio, né? E você nunca deu. Não. Como é que é isso? Eu resolvi correr o risco. Isso foi uma coisa minha. E depois eu fui, de tanto me cobrarem, você precisa fazer isso, tem que dar o remédio, tem que dar isso, você tem que... E eu sempre ouvia uma expressão que minha mãe usava lá atrás, que não tem só uma Maria no mundo. Então, se tinha aquela psicóloga, aquela doutora neurocientista aí, que era tida e a vida como naquela época a referência, devia ter um outro, que devia estar em segundo lugar, em terceiro, e alguma coisa assim, que eu procurasse. E procurei esse outro médico, aí em Goiânia, e ele, do jeito que eu gosto, né, muito direto, muito eficaz na resposta, disse, olha, é isso mesmo, não tem o que alterar. E nesse dia eu fui acompanhado da psicóloga que o acompanhou durante a infância toda, né, até os 10, 12 anos de idade, ou até mais. E ela foi comigo junto, e eu fiz questão que ela fosse comigo. Ela que indicou, inclusive, esse médico, fomos juntos, tivemos a conversa juntos, e ele falou, olha, eu posso te dar um remédio.
mas eu não sei se você vai ter o mesmo filho em casa. Falei, doutor, eu já paguei mesmo a consulta, né? Pode dar o remédio. E eu vim no carro, né? E a psicóloga atrás, ele comigo sempre na frente, aquela coisa, e ela atrás falou, Eugênio, eu te conheço. Falou, você me conhece o quê? Você pegou a receita. Peguei. Você não vai comprar esse remédio? Eu falei, claro que não. Claro que eu não vou. Mas você lembra qual era a indicação? Era algo com o nome de... Não. Para que o remédio? Ah, para aumentar o poder de concentração dele. Para diminuir Era vitamina. Era algo assim, com lina. Não sei se era bem esse nome ou se era algo mais, algo nesse sentido. Ele falou, ele vai ficar meio assim. Eu falei, meio assim como, doutor? Eu preciso tomar cuidado, porque o que tem de pedagoga, o que tem de gente que está passando nesse negócio aqui, eu estou até assustado, tanto que eu estou falando aqui. Você está falando como pai. Então, é por isso que a gente chamou. Senão, a gente podia ter chamado o médico. O legal é que a gente precisa escutar os pais. Você pode observar que eu estou evitando citar nome de profissionais. Isso é bom. Eu também não gosto. Eu estou tratando da minha experiência, eu não quero nominar, porque aí eu vi a Eva levou, porque vamos tirar você como referência, não a mim, não é? Não é para a professora Ellen, que é especialista, levou um sujeito lá e o sujeito falou desse médico? Não. Estou falando, deixando claro que a experiência é minha. Podia não ter dado certo. Deu 100%, eu não sei. E eu não vou ter como saber mais. Não vou ter como saber mais. Porque esse episódio já passou. Não é? Não vou ter como saber mais, porque isso foi lá atrás, coisa de 6, 8 anos. Isso foi lá atrás. Não tem como. Eu não dei o remédio. Eu não sei se poderia ter dado certo, se poderia ter não dado certo. Eu sei que eu continuo tendo um filho em casa, maravilhoso, carinhoso ao extremo, dócil, que é uma coisa maravilhosa. Eu costumo dizer que é o meu passarinho. Né? Hoje está até silencioso, porque ele está lá para o quarto, com o celular no quarto, acompanhando as últimas notícias da Fórmula 1, porque se tivesse aqui, isso aqui estaria um escândalo dos desenhos e dos filmes. O outro também recolheu-se para a casa do barulho, porque aqui fica uma coisa meio maluca, e é uma maluquice deliciosa. E não sei, Evelyn, se seria a que ponto que ele teria de diferente se ele tivesse tomado ou tivesse feito a ingestão desse medicamento. Né? Eu sei que ele disse que em determinados pontos, embora a atenção dele fosse aumentar, talvez influenciasse no ciclo de sono dele. Eu falei, doutor, por favor, o meu moleque já não dorme. Se eu for dar um remédio desse que vai alterar o ciclo de sono dele, eu vou ter que ficar acordado a noite inteira e eu preciso levantar cedo para trabalhar, porque alguém tem que sustentar essa casa, né? Então, a questão do medicamento. Agora, eu aconselho o pai a não dar remédio. Que é isso? Nunca. Não aconselho nunca. Se o médico receitou remédio, dê. Aí você vai sentir em casa como é que está sendo a resposta do seu filho àquele tratamento. É você que vai acompanhar. Outra coisa, pai. Tem pai e mãe, o recado aqui é para o pai. Pai, não aliene-se aos cuidados do seu filho. Não transfira a responsabilidade única e exclusivamente à sua mulher. Porque a carga de levar isso, esse peso dessa carga, às vezes fica muito difícil para uma pessoa só carregar. É bem verdade que a mulher, em determinados momentos, ela tem muito mais coragem do que nós homens para a tomada de algumas decisões, principalmente quando trata da saúde dos filhos. Né? E nesse ponto eu aprendi muito com vocês, mulheres, porque eu tenho que fazer, às vezes, também de uma mãe, muito embora não consiga, porque eu acho que mãe consegue fazer papel de pai, mas pai não consegue fazer papel de mãe. Em primeiro lugar,
pai não consegue ter cheiro de mãe, já começa a partir daí. Não é? Então, eu peço muito aos pais, quando conversam comigo, é isso: olha, você é presente na vida do teu filho. Ah, não, mas eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho como. Não. Arruma espaço. Se você tem 2 horas de almoço, por exemplo, quando aqui em Anápolis, não tem lugar nenhum distante de Anápolis que impeça o sujeito, na hora do almoço em casa, almoçar e voltar ao trabalho. É lógico que se não for a coisa factível, que a mãe não trabalha, enfim, a mãe trabalha também, mas dentro daquela sua realidade, há como o pai adequar a sua presença no caminhar de um filho, e é uma jornada que não vai ser nada fácil para ninguém. A gente diz sempre da questão de prioridades, né? Na vida, a gente estabelece prioridades. O que eu não concordo é que quando a criança ainda muito pequena, que ela não seja a prioridade dos pais, porque isso beira a irresponsabilidade, né? Totalmente. Então, você teve um filho, você é responsável por aquela vida, você é responsável por aquela criança. Se ele tem um desenvolvimento típico ou atípico, né? Nós podemos agir de várias formas, mas com a mesma responsabilidade. Agora, eu queria que você me contasse como é que é a questão. Você teve que contar para o Paulo Augusto sobre do Paulo Eduardo, as dificuldades do Caio Augusto, ou não, ou isso foi, ou ele nunca perguntou. É outra dificuldade que eu sofro aqui em casa. Porque por que você só dá bronca em mim e você não dá bronca em meu irmão? Só porque ele é autista? Então, mas por que essa desculpa? Porque se ele tivesse aqui, ele ia chegar aqui e dizer: é isso mesmo. Meu pai não dá bronca no meu irmão, meu pai só dá bronca em mim. E por que meu pai não dá bronca no outro? É porque o outro é muito dócil, o outro não precisa. Uma vez, não precisa. Ele é malandro também, né? Ele já me passou muito susto de eu estar vindo do quarto para a cozinha, tudo apagado de noite, e eu dar de frente com ele na cozinha, porque ele fingiu que estava dormindo e voltou para o computador, e eu venho para a cozinha e dei um choque com aquela criatura de noite. Eu falei: tem um homem dentro da minha casa. Ele me passou muito susto nesse sentido. Ele não consegue dormir, volta para o computador, ou finge que está dormindo, né? E volta para o computador à noite. E enfim, mas já me passou muito susto. Mas do Paulo Eduardo, ele vê tudo com muita e absoluta naturalidade. Os dois se dão muito bem, eu não sei quem protege quem, não é? Os dois têm uma cumplicidade muito grande em tudo. Em filmes, os dois são apaixonados por cinema. Eu não sei de quem que eles copiaram esse vício de ser apaixonado por cinema, são apaixonados por cinema, tanto que Paulo Eduardo quer seguir a carreira de ator, dublador, ator e diretor de cinema. Logo, logo vai estar te incomodando aí em Goiânia, porque é a escola mais próxima que tem, é Goiânia, e ele entende bem, não teve nenhuma dificuldade, porque Paulo Eduardo convive com o irmão diariamente na mesma casa, sempre conviveu, né? Nos finais de semana, mesmo quando os pais se separaram, eu e a mãe deles nos separamos, continuei levando e buscando a escola todos os dias. Eu nunca me separei nesses 17 anos de que eu e a mãe deles estamos separados, e nunca fiquei distante deles. Todos os dias eu os via. Então eu mantinha esse contato sempre regularmente, quando em 2010 eles vieram definitivamente a morar comigo. E o Paulo Eduardo tinha quantos anos? 4. E o Caio Augusto? Tinha 10. Uhum. O Caio Augusto veio morar comigo não exatamente, né, mas eu coloco a data quando os dois vieram ficar juntos. Para mim, um drama não foi nem tanto o Caio Augusto. O drama foi com o pequeno, né? Porque o pequeno tinha muitas exigências, foi trocado assim, tirado não, veio morar comigo assim num momento de transformação,
ainda chupava bico, usava fralda, tomava mamadeira. Então, eu tive que reaprender, não, eu tive que aprender muita coisa que eu não tinha feito até então. Eu nunca tinha sido dono de casa, e tinha muito menos ter duas crianças de uma hora para outra. Então, foi uma novela muito grande, mas nós não estamos aqui para falar da minha vida, estamos aqui para falar Não, mas da convivência. não, sabe por quê? Porque o que a gente vê aqui, eu vi sempre a vida inteira na escola e vejo aqui no consultório que, ao receber o diagnóstico, o pai e a mãe reagem de formas bastante diferentes, né? E muitas vezes o mais comum, sem querer generalizar, é que o pai saia, vá viver a vida dele e a mãe, então, se torna uma mãe solo. Com você, independente do motivo que tenha acontecido, o fato é que você se tornou um pai solo. E a gente falou que a gente ia falar sobre isso, né? Como é que era ser pai solo. E é isso mesmo. A gente primeiro precisa não romantizar, né? Para você ser pai solo, você abre mão de diversas coisas. Exatamente. Você teve que abrir mão de diversas coisas. Da profissão, inclusive, deixar empregos, né? Eu sempre fui professor e Deus me permitiu que eu sempre tivesse a oportunidade de receber convites para trabalhar, não é? Eu tive propostas, por exemplo, para trabalhar em Goiânia com um salário bem além do que eu recebi aqui enquanto professor, que poderia abrir novos espaços aí em Goiânia, mas eu não tinha condições naquele momento de ir em razão da convivência com os filhos, né? Eu tinha um escritório na cidade, eu tive que fechar esse escritório na cidade para trazer o escritório para dentro de casa para ter a convivência com os filhos, porque se eu mantivesse o escritório fora e deixasse os filhos no dia a dia com cuidado de babás ou algo do gênero, eu não estaria fazendo nada de diferente, né? Eu estaria terceirizando o cuidado que eu teria e sairia passeando como se fosse o tal da história. E não é isso. Quando você assume a paternidade, assume a criação, a paternidade não, porque já tinha sido assumido no momento do assento do registro do nascimento deles. Quando você assume o fato de aceitar a criação solo dos filhos, você tem que abrir mão de certas situações, e isso, claro, vai trazer consequências no âmbito financeiro. Você passa a ter uma vida absolutamente espartana, porque você não pode fugir daquele orçamento, e se foge daquele orçamento, você vai ter dificuldades ali adiante. E eu passei por isso. Não foi alguma coisa assim tão simples, né? Não foi algo tão romântico viver e vivenciar a criação desses meninos no início. Eu costumo dizer que já foi mais difícil. Costumo dizer que já foi muito mais difícil. Mas eu sempre digo isso, que os pais, os homens não devem manter-se distanciados dos filhos, não devem terceirizar essa figura de pai, nem devem deixar a mãe única e exclusivamente com o aspecto da figura da mãe só conduzindo a criação. Em primeiro lugar, por quê? Porque se o casal se separar, as despesas que se tem na manutenção de filhos não vai ser uma mera pensão dessas comumente fixada pelo Poder Judiciário, que vai auxiliar num tratamento de qualidade. Não é? Você não vai conseguir um profissional que vai lhe ajudar no tratamento dos filhos apenas com um meio salário mínimo por mês. Você não vai ajudar... O que a gente tem visto hoje no tratamento do autismo, no acompanhamento de crianças autistas, são valores muito superiores ao valor pago às escolas. Né? Os pais questionam muito. Nossa, mas eu pago tanto de escola e vou pagar tanto de terapia. Né? Porque, infelizmente, a gente já falou sobre isso aqui, e a realidade o poder público não assume essa conta, né? Então, e olha que nós temos lutado e temos conseguido algumas coisas, né?
muitos dos pais mesmo conseguirem, que é a questão da exigência com os planos de saúde, a exigência com o sistema público, mas ele não consegue atender a todos. Né? Eu falo que não é só a questão da qualidade. O serviço público, principalmente em Goiânia, ele tem uma qualidade. Você pode encaminhar para o serviço público que você vai ter qualidade. Não em todos, né? Mas você vai ter qualidade. Acontece que eles têm uma fila enorme para atender. Então, eles fazem uma alta programada. E você sabe, você está vivendo aí com o Caio Augusto, que a terapia começa do diagnóstico sem fim. Não para. Então, você vê, aí você procura o serviço público. Aí 3 meses, 6 meses não significam nada para terapia. 1 ano, e aí ele tem que sair para dar vaga para uma outra criança que também precisa ser beneficiada. E deixando claro para o público leigo que toda vez que muda de profissional, volta do zero. Se você está aqui com a psicóloga Maria cuidando dele, se encerrou esse ciclo e você vai para a psicóloga Antônia, a psicóloga Antônia vai começar do zero. Então, isso sempre tem uma perda, não é? E é uma perda importantíssima. Para você ter uma ideia, conseguir uma consulta nos órgãos do município por uma fonoaudióloga aqui em Anápolis é uma fila de espera de 40 até 120 dias. Então, aquele menino que precisa de uma ajuda, ele tem que se socorrer a uma dos cursos de fonoaudiologia daqui da cidade. São 2 faculdades apenas, e você, na qualidade de fonoaudiólogo, sabe que não é um curso que tem um número grande de vagas. Né? Então, o número de profissionais habilitados para cuidar no mercado é muito pequeno. Então, é um outro dano, um outro aspecto que influencia no cuidado e no tratamento de uma criança autista. E outra coisa, eu acho que aí também, eu penso que aí em Goiânia também, como Goiás de resto, aqui não temos o psicólogo que cuida do autista adulto. É por isso que eu falei, eu tenho que entrar em contato com o doutor Eugênio, por quê? Porque a sua experiência vai além do que eu poderia chamar os pais dos filhos que eu atendo. Por quê? Porque como o diagnóstico hoje está muito precoce, a gente já começa a atender uma criança a partir de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, que também é a idade que a criança atualmente vai para a escola, os pais são muito jovens, né? Então, eles também não têm muita experiência e eles têm ainda uma visão de um futuro muito incerto. E esse futuro incerto, você está vivendo ele. É a sua vivência. Eu estou vendo esse futuro incerto, que motivo e qual é a situação? É que essas pessoas que conseguiram, por drible próprio da vida, alcançaram uma profissão, concluíram o ensino superior, sabe-se lá com que dificuldade. E essas pessoas estão vivenciando as dificuldades, além da própria limitação que o transtorno lhe causa, as próprias limitações de mercado para atender às necessidades específicas daquela pessoa. Então, se vem no mercado procurando de uma psicóloga que cuidou de criança, fez uma imersão em autismo, nem especialista não é, mas fez uma imersão ou algo do gênero, e vai procurar um psiquiatra que vai dar a ele medicamentos que vai mexer com a concentração dele. E isso causa um certo transtorno para pessoas dessa idade e que se afastam cada vez mais desses profissionais. Por quê? Porque são profissionais que deveriam assumir, olha, eu não tenho formação científica para tal, eu não posso tratar esta pessoa que é autista, que tem esse problema de cognição desde pequeno, apresenta isso, carrega com isso a vida inteira, e tratá-lo como se fosse uma pessoa que tem um mero TDAH tardio. Não é assim. Não é bem assim.
E esse público estão entupindo os consultórios dos psiquiatras, com certeza. Esse público adulto, eles estão forçando a barra desses consultórios dos psiquiatras, porque eles não estão encontrando no mercado aquela pessoa que seja especialista do tratamento do TEA para adulto. Porque o que vai ser o TEA adulto, ele vai apresentar, acima de tudo, uma insegurança consigo muito própria, muito embora ele já saiba quando ele sabe, né, do diagnóstico que ele tem. Muitas vezes ele não tem esse diagnóstico formado, e esses profissionais, que também não são versados nessa área, vão quase que fazer um laboratório, e acaba, muitas vezes, sendo um resultado não muito favorável para essas pessoas. Então, por isso é que eu disse que os pais, se notaram algum problema na escola, e hoje a escola já consegue ter mecanismos, porque professoras como você, eu vejo o seu público nos cursos de pós-graduação, essas pessoas povoam as escolas públicas da cidade. Em Anápolis, eu acho isso muito bom, porque você já formou a boa parte das professoras das escolas municipais em Anápolis, né? Muitas delas eu já vi que foram suas alunas nos cursos de especialização. Você procurou orientá-las quanto a esse aspecto. Então, o primeiro sinal, ela já tem um sinal de alerta, já leva para a coordenadora, de imediato fazem uma reunião com o pai. Hoje a gente não pode nem esperar chegar à escola, né? Hoje tem formação específica para pediatras, porque o pediatra é o primeiro médico que vai atender aquela criança. E é no pediatra que a mãe confia, quando ela chega e diz, olha, tem alguma coisa aqui, doutor, que eu não sei te explicar o que é, mas tem alguma coisa. Então, o pediatra hoje está bem mais preparado para fazer os encaminhamentos para outros especialistas. Doutor Eugênio, são 21h20. Parece que eu olhei aqui, 21h20. Já. E nós já passamos, então, de 20 minutos do que era previsto. Eu sinto muito ocupar seu tempo, né? Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada. Eu quero dizer que quase como uma terapia. É bom sempre a gente falar eu costumo dizer que eu não sirvo de exemplo, eu posso servir de lição. Exemplo nunca. Eu quero deixar a você um agradecimento, assim, de alma, para a gente poder, que eu possa falar para um público tão especializado quanto o seu, e dizer para os professores que se preocupem cada vez mais em olhar os seus alunos, que agradeçam as formações que você tem proporcionado a eles, e quem dera se nós tivéssemos mais Evelyns no estado de Goiás, nós temos que pensar assim, que o nosso país estaria um pouco bem melhor em nível de educação que nós já nos encontramos, poderíamos estar bem melhor, muito melhor. Quero agradecer. Olha, eu acho que as pessoas gostaram muito. Teve muita palminha aqui, muito parabéns, muita live maravilhosa. Em outra oportunidade, você podendo, a gente passa um outro momento com outros assuntos. Guardo do seu convite e a gente vai, na medida do possível, levar um pouco mais das experiências, ou por via de consequência, as experimentações que o pai solo tem na convivência com o autista. Muitos me recomendam, olha, escreve um livro sobre isso, escreve um livro sobre isso, escreve um livro sobre isso. Eu estou fazendo um livro diferente, é um pouco da história, minha convivência com meu pai, e um pouco da minha convivência com ele. Estou montando um livro aí, está indo bem, espero ver se até que no final do ano eu consiga lançá-lo. Vou lançá-lo, eu vou bancar essa publicação, embora já tenha alguns patrocínios aí, gente que já se arvorou, não, vou patrocinar, mas eu nunca confio, se bem que as pessoas que me asseguraram que vão patrocinar são pessoas sérias. E para ver se eu ajudo essas pessoas. Ajudo não, que eu troco as minhas experiências
com essas pessoas que atravessam. Eu sei também que você tem um projeto de lives, né, relacionados a temas de direito, que é o Direito de Quinta. Nós estamos chocando aí nesse horário, mas é o único dia que eu... Hã? Hoje eu evitei a superexposição, hoje eu guardei a voz, a garganta só para você. Para falar com esse público maravilhoso e com você também, que é a mãe da gentileza, da competência profissional e tudo de bom que a educação iguais proporcionou. Aliás, que você faz para a educação do Estado. Isso aqui é o mais importante. E a gente quer fazer sempre mais, esse é o objetivo dessas lives. Eu agradeço imensamente, foi muito bom. Não deixou a desejar aquilo que eu pretendia dentro do nosso projeto de educação, um desafio, né, de muitas faces. Você correspondeu exatamente aquilo que eu queria, porque nos trouxe. Nós temos muitos trabalhos científicos, estudamos bastante, mas viver é outra coisa, né? Sentir na pele é outra coisa, né? E sentir com o amor que você sente, a experiência que você traz, é extremamente, eu entendo que é extremamente gratificante para outros pais que vão percorrer esse mesmo caminho. Então, fica aqui a minha gratidão, meu muito obrigado. Se Deus quiser, faremos outros momentos, tá bom? Eu que agradeço a todos. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Voltamos na próxima quinta.